Olá amigos que assistem o Fazendas e Negócios TV. Começa mais um Momento Fundação MS. Eu sou Alex Meloto, pesquisador de sistemas integrados de produção, e eu estou aqui hoje para falar sobre o consórcio milho-capins, ou seja, a integração lavoura-pecuária. Nós vamos abordar no programa de hoje alguns dos principais aspectos que você, produtor rural, deve observar antes de implantar o consórcio ou o sistema integrado lavoura-pecuária. Então vamos começar pela espécie do capim. A escolha da espécie do capim pode ser um fator de sucesso ou insucesso do seu sistema. Então nós estamos aqui com dois exemplos clássicos. O primeiro é um panicum, ou seja, a gente tem aqui à direita o capim mombaça e aqui o capim xeraes, uma braquiária brisanta. Então a gente pode notar que os dois capins eles foram plantados no mesmo dia, com a densidade de sementes recomendada pela Embrapa, com um milho de porte alto em espaçamento de 45 centímetros. O que a gente pode notar aqui é que o capim mombaça tem uma formação de massa muito maior, ou seja, ele demonstrou um crescimento mais cespitoso, a gente pode reparar, mais retilíneo e muito mais massa. Enquanto que o capim xeraes, devido ao abafamento, ou seja, a interceptação de radiação do milho, ele teve uma formação de massa muito menor, o que não quer dizer que ele está mal sucedido. A gente pode notar que o número de plantas de capim xeraes na área está bom, ou seja, tem um número suficiente de plantas. E agora que o milho começa a perecer ou começa a secar, a luz volta a atingir o solo e esse capim revigora seu ciclo, ou seja, ele continua seu desenvolvimento até atingir de repente um porte de massa equivalente a esse aqui, que é o do mombaça. Além dessas duas, que é o nosso exemplo de hoje, nós temos outras espécies. Temos uma que é a espécie mais utilizada, que é a Braquiária rusiziensis, que é utilizada pelos agricultores, porém ela não tem um bom potencial no uso como pastagem, ou seja, quem quer colocar o gado, talvez ela não seja a melhor indicação. Temos a Braquiária piatã, que é uma ótima forrageira, o braquiarão e outras espécies mais que cada produtor pode adaptar à sua realidade. E agora a gente vai ver como funciona esse sistema no milho com espaçamento de 90 centímetros. Então aqui nós temos a mesma situação do capim, mesma data de plantio, mesma densidade de sementes de capim, mesma população de milho. O que mudou foi o espaçamento do milho. A gente pode perceber que para os pânicos, como o exemplo do mombaça, não dá para notar muita diferença, ou seja, ele foi tão vigoroso no milho de 90 quanto no milho de 45. No entanto, quando a gente olha outra espécie do nosso exemplo, que é o capim xeraes, a gente já observa que ele tem mais massa. Claro, o milho de 90, mais bem espaçado, permitiu a entrada de mais luz ao sistema. O capim está mais bem formado. A gente pode reparar que os outros capins que nós temos exemplo aqui, como foi o caso da piatã, o braquiarão e a rusiziensis, também demonstraram uma maior capacidade de cobertura da área no milho de 90 centímetros. Agora, é importante o produtor saber, ter em mente que não há uma receita de bolo. O que a Fundação MS está falando aqui não é a receita do sucesso, mas sim dois pontos importantes que você deve observar antes de implantar seu sistema, que é o espaçamento do milho e a escolha do capim. Então, nós temos vários exemplos com os pânicos, com as braquiárias. No entanto, o produtor deve observar o que vai bem na sua região. É claro que alguma informação a gente pode tirar daqui para ser utilizado. E também a gente não pode achar que tudo é festa. Nessa questão do capim mombaça, alguns produtores relatam alguma dificuldade na hora de dessecar o capim. Então, nem sempre essa grande formação de massa provocada pelo capim mombaça é uma vantagem. A plantabilidade do soja pós-mombaça também pode ter algum problema, então o produtor deve adequar a espécie do capim à sua realidade, tanto à sua região quanto ao equipamento que ele tem e ao domínio da técnica. De repente o produtor que está começando no sistema integrado, não seja recomendado ele usar um capim como mombaça, mas sim uma Braquiária rusiziensis, que já está mais dominada. Nós já temos aí 10 anos de pesquisa sobre ela, uma adoção muito grande. A maioria dos produtores rurais que optam pela integração iniciam com a Braquiária rusiziensis, que é um capim mais vigoroso, de fácil dessecação, não forma toceira, E é claro que a gente tende, e nós, Fundação MS, estamos aqui para isso, tende a gerar novas tecnologias para que o produtor possa ter mais opções. Termina aqui a nossa prosa de hoje, que falamos sobre a integração milho-capins, e acompanhe o próximo Momento Fundação MS no Fazendas e Negócios TV.